beleza? Aqui quem fala, o Sonic Gamer. E bom, hoje estamos aqui para ver mais uma coisa de, adivinha? Murder Drones. Drones. Sim, sim. Meio que isso não é uma surpresa, Dracon. Coisa tão estrondosa assim. Sim, mas, bom. Agora, vocês devem estar se perguntando. Tá legal, mas o que vai ser essa vez? Uma AU. Para as pessoas que não sabem o que é uma AU, eu vou dar um resumo rápido. Bom, uma AU é tipo. AU é Alternative Universe. Ou seja, um universo alternativo. Tipo, onde é que coisas diferentes são. Tipo, imagina. De, uma AU minha pode ser. Tipo, imagina se existisse uma AU do Sonic. Tipo, quer dizer. Imagina se existisse uma AU onde é que o Bowser é do bem. Então, é tipo isso. Tipo isso. É a, é a meio que um universo alternativo. E agora, mas bom, qual é o nome dessa AU? Vocês se perguntam. Então, o nome disso se chama Máfia Drones. Sim, Máfia Drones. Daí vocês devem estar pensando, meu Deus, o que isso vai causar na história? Vocês vão ver. Vamos ver. Mas bom. E 1, 2, 3 e bora começar esse vídeo. Eu não me lembro o que. Bem que eu não sei o que acontece no vídeo. Esse vídeo é quase um remake de todos os meus vídeos de Mafia Drones do TikTok. Eu digo Ah, quase remake porque eu ainda vou usar os meus vídeos do TikTok para colocar aqui. Isso porque eu não quero falar tudo que eu falei sobre essa história de novo. Inclusive, eu só tô fazendo esse vídeo aqui no YouTube porque me pediram muito pra poder trazer vídeo de Mafia Drones. Eu não ia fazer vídeo aqui, eu ia deixar só lá no TikTok. Mas como me pediram muito, bem, aqui tá. Eu acho que Mafia Jones fica em segundo lugar das AUs que mais me pedem pra fazer vídeo aqui no YouTube. Bom, como eu disse, eu vou pegar os meus vídeos do TikTok cara, eu não conheço essa história. Mas pelo nome já parece algo bom. que já foram feitos. Então, se a qualidade da edição tiver um pouco menor do que o normal, me Só perdoe, pelo nome mas passa uma relaxa que ideia ao decorrer ótima. do vídeo vai melhorando. É porque naquela época eu não sabia editar direito. Bom, antes de começar essa história de fato, eu só quero dar um contexto aqui sobre essa U. O mesmo Ah, contexto que eu dei nos meus vídeos do TikTok. Que é basicamente, o N nessa U é muito sério e mórbido na maioria das vezes. ah. Ele não vai demonstrar muitas emoções. Mas Que isso nem o muda Enem original. completamente quando ele estiver perto da Uzi. E tem um motivo muito importante para isso. Vocês vão descobrir ao decorrer da história. Agora vamos pro capítulo 0. Isso Ah, mesmo, existe um capítulo 0. Na capítulo época, a 0. criadora lançou esse prólogo, basicamente era para poder mostrar para as pessoas do que a AU dela iria se tratar. E eu vou ser bem rápido aqui porque essa parte não é muito relevante para a história. Mas basicamente aqui a V entra na sala do N e aqui parece que ela tá realmente com muita raiva. Basicamente Fazer o aqui quê? ela diz que tá muito decepcionada com o N. Isso porque ele tá obrigando a Uzi a ficar com eles no grupo da máfia. E sim, a Uzi aqui não quer ficar com o N. Pelo menos não ainda. Ela É, foge fazer o dali, quê? mas o N obriga ela sempre a ficar naquele mesmo local, na máfia. E o porquê disso vocês vão entender mais tarde. Bem, aqui a V tá Hum, decepcionada, como eu disse. Não porque ela sente pena da Uzi que tá sendo aprisionada ali, mas sim porque a V realmente odeia a Uzi nessa U. Aí vocês falam, Alex, mas a V também não gosta ah, muito da Uzi na série original. Pois é, meu amigo. Mas aqui nessa U, isso piorou. Se a V pudesse, ela literalmente mataria a Uzi aqui. O motivo disso? A V sente ciúmes, ela gosta do N aqui. Isso vocês vão entender mais. esse universo é alternativo mesmo, hein? Alternativo mesmo, hein? Enquanto no original não haver quase caga pros sentimentos de amor que o N sente por ela, meio que aqui que ela sente ciúmes por causa que ela quer ficar com ele. Já começamos bem.
mais tarde também. A questão aqui por enquanto é por que o N tá obrigando a Uzi a ficar aqui? Por que será que a Uzi odeia tanto assim o N? A criadora disse que essa U iria focar no chip Nuzi, então na lógica não era pra eles ao menos se... Ah, então meio que esse. Então a história vai fosse esse chip. Hum, faz sentido. Sentido. Sentido, na minha opinião, faz sentido. 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 Aí as meio que eu vou aproveitar esse momento pra comentar uma coisa. Eu gosto de chips quando eles não são só aquela coisa estranha, estranha. Bom, vocês sabem. Eu gosto mais quando é coisa mais fofinha, é algo mais bonitinho de ver, assistir, esse tipo de coisa. Por exemplo, uma imagem fofa de casal. Eu prefiro muito mais esse tipo de imagem do que as outras que as pessoas fazem. Aí se você for menor de idade, provavelmente você não vai ter o que eu tô querendo dizer, mas enfim, é melhor você nem saber. Eu particularmente gosto desse chip. E eu sei que um monte de gente vai me tacar hate. Gente, provavelmente te, te vão, mas só que como eu expliquei, eu gosto do chip quando é algo fofinho, não quando é algo estranho. sentir empatia um pelo outro? Bem, vamos continuar É. para poder entender isso melhor. Ah, A vou Ven então deixou desenvolver uma os carta em cima da sentimentos mesa de deles N quando dizendo que meio um que tal é de Z só deixou aquilo prosseguir. ali pra ele. Logo mais pra frente vocês vão entender quem é esse tal de Z. Logo Z? depois a V foi embora com muita raiva. Dragon Ball E Z? agora vamos tentar resumir o que a carta diz aqui. Bom, resumidamente, a carta dizia que o Z tinha pedido para Alice examinar a arma laser que tinha sido usada para destruir a mansão dos mafiosos, que no caso era... Vixe do céu! E quem que será que é o dono dessa arma laser? Putz. Tchis, tchis, tchis. A Uzi destruiu uma base dos mafiosos, velho. Minha nossa senhora, velho. Deu bosta. mansão deles. E a arma era da família da Uzi, a família Dorman. Ou seja, a Uzi tá ferrada. Fazer Agora o vocês estão quê? começando a entender o porquê que a Uzi tá presa aqui. Bem, tudo isso que vocês acabaram de ver e ouvir é basicamente o futuro. Por isso que agora vamos Futuro? voltar a 2 semanas atrás, antes Ah, de tudo isso acontecer. Antes da Uzi ter conhecido o N, antes deles terem, por algum motivo, destruído a mansão dele. Dito isso, meus amigos, vamos começar a U de verdade agora. Vamos pro primeiro capítulo. primeiro capítulo. Capítulo 1. O N começa a U numa mansão. Mansão essa onde vivem vários mafiosos como ele. E a VJ sempre tá com ele. Nessa história, a V é como se fosse o braço direito de N. A V sempre tá lá pra ajudar ele. Mas, de repente, um dia, um drone trabalhador acabou por acidente usando uma arma laser para disparar contra a mansão onde o N estava. E isso causou um grande acidente. Os mafiosos que estavam naquela mansão morreram. E os que sobraram ficaram completamente machucados. O drone trabalhador que tinha disparado essa arma contra a mansão foi, obviamente, a Uzi. Ela tava testando aquela arma de laser dela que, porra, eu esqueci o nome, sou péssimo. Putz, velho. Bom, poderia ter atirado em qualquer lugar mas só que tinha que atirar na casa dos mafiosos, né? Onde mudei com isso, velho. Nisso, o N acaba encontrando a Uzi e descobre que foi ela que tinha feito tudo isso. Foi o primeiro encontro deles na série, mas por algum motivo o N não matou a Uzi. Ele deixou ela pra viver. Lembra quando eu disse que o N Ah, fica diferente perto da Uzi e que tinha um motivo pra isso? Então, o motivo era que a Uzi tem a mesma aparência de uma pessoa que o N já amou no passado nessa história. e quem é que E será no que vai último vídeo a ser? gente parou na parte que o N poupou a vida da Uzi, mesmo ela explodindo a mansão dele. Ele virou pra Uzi e disse pra ela ir embora, e que se por acaso visse ela novamente, ele iria matá-la. Nisso, o N percebe que a Uzi tinha um colar com uma logo de flor roxa.
E de acordo com ele conhecia apenas outras duas famílias que tinham essa logo de Hã? flor. A família Vanilla e a família Rosa. E bem, agora tinha a família Dorman, que era a família da Uzi. A questão é que de alguma forma aqueles colares significam alguma coisa. Quem Peraí, peraí. Se eu entendi com toda a clareza do mundo, então quer dizer que a família da Uzi e as outras famílias também são mafiosos. Existem três famílias. E essas três famílias são os mafiosos. Hum, interessante. Então, tecnicamente, Chelsea faz parte de uma família de outros mafiosos. Bom, foi isso que eu entendi. são aquelas outras famílias? Elas são importantes? O que significa ter esse colar? Bem, vamos ignorar tudo isso por enquanto e vamos continuar. O Winnie então acaba cortando a mão de Uzi e manda ela ir embora escondida dos mafiosos. Mas a V estava espionando tudo esse tempo todo. Porém, ela não quis intervir em nada. A Uzi então volta para a colônia dela e lá eles consertam a mão dela de novo. 2 semanas se passaram. A Uzi agora está em uma loja de roupa, que inclusive a atendente da loja é a Lizzie. De repente, uma menina entra Ah, na loja e pede ajuda para poder pegar um terno que estava longe do alcance dela. Então a Uzi decide ajudar. E aquela garota não é nada mais, nada menos que a irmã de Anne, assim. Só que a Uzi assim. não sabia de nada disso, ainda. É bem ali naquela loja que a Uzi começa a conversar com ela. É a famosa irmã mais nova das animações que meio que é toda inocente, mas que faz parte de uma família super perigosa, tá ligado? Assim. Passou alguns dias e não demorou muito para a amizade de Uzi e sim ficarem mais íntimas. Então, um dia, assim, decide levar a Uzi para casa dela. Pra Uzi Vixe, minha Nossa Senhora! conhecer o irmãozão dela. A Uzi assim Quem finalmente será chega que lá na é mansão. ele, E hein? lá a Uzi dá de cara com a pessoa que ela menos queria ver, o próprio N. Nisso, o N cumprimenta a Uzi e diz pra Sim que ele já conhecia a Uzi. E a Uzi não tá muito confortável com isso. Nisso, o N Que, que ia se sentir confortável perto de alguém que sei lá quantos dias antes te ameaçou de morte? pede pra Sim sair da sala, porque ele queria bater um papinho com a Uzi sozinho. A Uzi fica completamente em choque, já que ela lembrou que o N disse que ele mataria ela se visse ela de novamente. Assim, então, sai da sala. Mas logo quando a Sin saiu da sala, o N disse pra Uzi que ele tá impressionado de como a Uzi realmente voltou depois do N ter falado pra ela não voltar. Nisso, de repente, a Uzi dá um Ah, tapa na cara de N e após ela fazer isso, ela pega a ponta da cauda dele e mira para a direção do pescoço dele e diz que não importa o quão ah, poderoso ou rico ele seja. Mesmo assim, ela não tem medo dele e não vai deixar ele intimidar ela. Ela então aperta a cauda de N, fazendo o vidro da cauda dele trincar. Depois disso, ela sai da sala em direção à saída. Mas a V ela estava vendo tudo pelas câmeras, então V foi atrás de Uzi. Enquanto isso, Uzi caminha pela mansão e começa a pensar que foi obviamente uma ideia ruim ter batido em um chefe da máfia. Mas não importa, ela precisa achar uma saída agora. Uzi então se esconde de alguns guardas e consegue fugir pela janela da mansão. Como ela conseguiu fazer isso em uma mansão cheia de mafiosos, você me pergunta? Bem, aí já é com a criadora para responder. Agora lá fora da mansão, é. Uzi tá caminhando para poder ir embora, mas de repente a V apareceu. Então a V disse que ela sabia desde o começo que o N tinha poupado a vida de Uzi, mesmo a Uzi tendo destruído a mansão dele. A V olha pro colar de Uzi e diz que é diferente das outras famílias. A família de Uzi não aparece no sistema. A V pesquisou. Pera aí. Ah, é aquele famoso fora do sistema. Fora do padrão. Entendeu? Fora de qualquer outra Para coisa. poder tentar encontrar a família de Desconhecido. Uzi, mas ela não achou nada sobre nada. A família de Uzi não aparece no sistema, já as outras duas aparecem. Por que isso acontece? Bem, ainda estamos sem resposta. Então só vamos continuar. Fazer o que, né? De repente o N chega para poder interromper toda a conversa. Nisso o N pede para poder a V ir embora e diz para Uzi que ele ia esquecer o tapa que ela deu nele, porque ele queria fazer negócios com ela. Isso, a Uzi vai começar a dizer que ela não quer fazer negócios com mafioso, mas o N não tá ouvindo. Isso porque a bateria dele tá muito baixa. O N acaba Ah, caindo nos braços de Uzi e... agora vamos lá. Lembra quando a Uzi pressionou o vidro da cauda dele até trincar? Então, foi isso que causou aquela reação no N. A Uzi vixe. tinha quebrado o vidro da cauda dele, e isso fez o N perder muita energia. Nisso, a Uzi tem a brilhante ideia de levar o N pra dentro da mansão de volta, pra lá dentro cuidar dele. Se passaram 4 horas, meus amigos. Que capítulo grande.
O N agora estava deitado e ele estava tendo um sonho. E nesse sonho ele diz: pare, a culpa é minha e não dela. Pois é, mais uma frase sem contexto. Por enquanto. Hã? N então acorda. Ele acorda e vê a Uzi. A Uzi então diz que conseguiu consertar a corda dele porque ela tinha um amigo que também era um drone de desmontagem. Por isso ela sabia consertar. Mas então tudo se interrompe quando o N grita: pare de agir como ela. Você não é ela. Ela se foi. Eu a perdi. Você age da mesma forma que ela. E você tem até o mesmo cabelo. Que? Depois do N ter gritado com a Uzi diz que vai perdoar tudo que ele falar ou fizer, enquanto ele estiver anestesiado. E como ela anestesiou um drone, aí eu já não sei. Então, Uzi diz que vai ficar de olho no N por enquanto, mas ela tá muito cansada. E como o N tá anestesiado, ele acaba falando sem nem pensar duas vezes. Você pode dormir do meu lado, nós costumamos a fazer isso. Obviamente o N tava falando da pessoa que se parece com a Uzi. A Uzi então diz: eu vou aceitar isso, mas eu acho que você tá me confundindo com outra pessoa. E então os dois literalmente dormem juntos. Foi o primeiro momento no uso dessa história. Enquanto isso, nas câmeras, uma drone aleatória e a Bonitinho. V estão olhando pro N e pra Uzi dormindo. Mas a V tá E ela muito fica errada. pistola Isso porque a V disso. gosta do N nessa história. Depois de alguns momentos, o N acorda e ele dá um beijo na mecha de cabelo da Uzi. Então a Uzi acorda também e diz: o que você tá fazendo? Nisso o N dá um pulo para trás e diz que ele sente muito e pergunta o que ele tá fazendo aqui e onde eles estão. Nisso, a ciumenta da V Hã? aparece e diz que a Uzi drogou ele e depois dormiu com ele. Uzi então diz que a V tá tirando tudo de contexto. Então a V Não, 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 não. Peraí. É diferente. Gente, se tu... Gente, anestesia desse negócio. Entendeu? É diferente. Parece que essa câmera sabe gravar, mas também não sabe gravar áudio. Áudio. De minha Nossa Senhora, velho. fala pra Uzi calar a boca. A V também menciona que J2 e Alice acabaram de chegar. O J2 e Alice estavam ali para poder examinar a arma laser de Uzi, a arma que destruiu aquela mansão. De acordo com eles, a arma tinha um Pior que essa arma deve ser poderosa pra destruir uma mansão inteira. nome de Uzi, ou seja, agora todo mundo sabe que foi a Uzi que destruiu aquela mansão e matou vários drones de Ui, desmontagem. E mesmo porque a assim não situação deixou a só V tá ver. piorando pra Então ela. a V agarrou o pescoço de Uzi. Antes que a V possa fazer alguma coisa, o N disse pra V largar a Uzi e pra poder parar de gritar com ela. Então a V diz pro N que a Uzi é uma assassina e que ela deveria morrer. Então o N diz com um tom de autoridade: eu disse pra soltar ela agora. A V então solta a Uzi e diz pro N que ele estava agindo de forma estranha. O N não era assim. Então a V faz a incrível pergunta: vocês já se conheciam ou algo assim? Enquanto isso, a Uzi se levanta e sai daquela sala escondida. Agora vamos interromper a história para poder falar de um flashback. Nesse flashback, o N é uma criança Flashback? e ele está conversando com alguém. E esse alguém é a própria Uzi. O N então diz que Hã? ele é o drone favorito de Tessa e por causa disso ele tem que fazer tudo o que a Tessa pedir. E que a V estava tentando cuidar dele. Pelo visto nessa história, a V cuida do N desde criança. É como se a V fosse uma irmã mais velha para ele. Talvez seja por isso que a V gosta do N romanticamente. N então diz pra Uzi que ele vai ser o próximo a herdar a empresa de Tessa, e por causa disso, ele não vai poder mais ver a Uzi. Os dois iriam se afastar. A Uzi então tenta melhorar o clima. Eu acho que eu entendi o que aconteceu. As memórias foram apagadas. Ou seja, as memórias foram lá pra casa do Chapéu. Chapéu, o que falar sobre? Sobre? Nada. Dando um presente de aniversário pro N. Então o N diz: você realmente se lembrou? E a Uzi responde: claro que eu me lembraria, afinal nós somos amigos. Até que de repente aparece isso na tela. Erro. Memória deletada. Então sim, amigos, aquela Sabia! pessoa que o Wayne tava falando que a Uzi se parecia era a própria Uzi. Então quem achou que era a mãe de Uzi, infelizmente ou felizmente, estavam errados. Pelo visto, a Uzi e o Wayne Felizmente, né? Por causa que seria meio estranho. Estranho isso. E eu tô querendo. Por causa que se fosse a mãe da Uzi, seria um pouco estranho. Estranho de que forma? Eu vou deixar isso aí pra vocês eram pensarem. amigos íntimos na infância. Mas depois que o Wayne herdou a empresa de Tessa, a memória dele foi apagada. Ele não se lembra mais de nada sobre a Uzi. Apenas Eu acho que eu já sei pra quê. Tipo, meio que talvez. Meio que ele é inofensivo.
quando criança. Daí eu acho que eles apagaram as memórias para meio que como uma forma de preparar o N para meio que herdar a empresa, já que é gentil demais para meio que, que fazer coisas maldosas como um mafioso. Então tiveram que apagar as memórias dele. Eu acho que essa foi a lógica que eu achei. Fez algumas coisas, tipo a cor do cabelo e o jeito de agir, mas ele não se lembrava mais do que isso. Então, de alguma forma, a Uzi também não se lembra do N. Quando o N herdou a empresa, Memórias os humanos apagadas. simplesmente apagaram a memória dele, para que ele não tivesse nenhum pico de empatia pelos inimigos. Então, tudo que foi passado na cabeça dele, tudo que aconteceu na vida dele, todas as memórias importantes foram completamente Perdido. apagadas. Tudo foi lá pra casa do chapéu. Foi lá tomar um chá junto com a com com os outros. Eu tava pensando em mandar uma piada, mas só que minha me... Ah! Pelo amor de Deus, velho. Eu ia mandar uma piada, mas só que meio que o negócio. Só que eu não pensei em nenhuma coisa boa. Meu Deus do céu, velho. Por que eu tuço quando eu dou risada, velho? Bom, essa parte aqui só vai ser musiquinha, né? Tipo, musiquinha triste. Então ninguém vai se importar se eu passar. Ô, bosta. Tá Beba com moderação. Eu não bebo. Pra ver enquanto a Uzi foge escondida das... Bem, no último capítulo a gente descobriu quem era a tal pessoa que se parecia com a Uzi pelo flashback. Então, de volta pro presente, o N continua brigando com a V enquanto a Uzi foge escondida da sala. A Uzi estava quase perto da saída e já estava até comemorando. Até que ela acaba sem querer esbarrando em um outro drone que, obviamente, era o mafioso da mansão. Então, o drone estende a mão para a Uzi levantar e diz que o nome dele é Z. Ele é o líder da família Rosa, aquela família que tinha um colar que a gente viu uns vídeos atrás. Finalmente a criadora Ah, de é o máquinas líder. escolares. Nisso, 3 personagens novos são revelados na série. Z, Alice e J2. Sim, J2? J2 é basicamente uma versão da J, só que masculino. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que a J original morreu nessa U. Ela morreu lá nos primeiros capítulos, quando a Uzi atirou sem querer na mansão do N. Foi lá que a J morreu. Enquanto isso, a V ainda está discutindo com o N. A V então Que aposta coisa que o J2 vai ter um ódio imenso pela Uzi. E vai tentar matar ela. diz que o N está agindo de forma estranha. Ela diz que ela entende que o N está muito estressado por causa do acidente da mansão, mas ele precisa se concentrar no futuro e deixar o passado para trás. Então o N Como ele pode. Ele nem lembra do próprio passado. Essa doença que é estranho. Mano, diz que o mais estranho para ele é que a V sabia da situação dele e mesmo assim ela quis trazer ele para cá. A V então responde que ela sempre esteve lá pelo N. Ela sempre protegeu ele e admirou a ele. Então, para finalizar, a V diz: "O que aconteceu com a gente ser um time, N? Eu achei que tínhamos uma..." Mas antes que a V pudesse terminar a fala, o N só sai da sala e deixa ela falando sozinha. A V com certeza aqui é uma das personagens que mais sofre. Isso porque foi deixado na frente zone. ela protegeu o N desde criança. Ela realmente ama o N aqui. Não só romanticamente, mas de todas as formas possíveis. Mas mesmo assim o N não dá atenção a ela. O, o que é uma... É tecnicamente o oposto do original. Original, velho. Enquanto no original, não, isso acontecia com meio que com o N, agora meio que isso acontece com a V universo. Minha nossa. merda, né? Porque a V literalmente se esforçou para ajudar o N. Mas mesmo assim o amor dela não é recíproco. Ele não tem o mesmo amor por ela. E isso deve machucar muito ela. Porque ela batalhou muito do lado dele, fez muita coisa por ele. Mas tudo isso foi em vão. Porque ela não teve o reconhecimento que merecia. E ela não pode julgar ele por isso, porque a decisão é dele se ele quer ficar com ela ou não. Então isso deve magoar muito o coração dela. E ela não vai poder fazer nada sobre isso. Porque ela não pode obrigar ele a ficar com ela.
No final das contas, a única opção dela é basicamente tentar esquecer, porque talvez assim vai doer menos. Valeu. Quantas vezes vai ter esse tipo de música e esse tipo de imagem? Gente. A 2 é um personagem bem mal-humorado. Ele fica irritado com qualquer coisa. E os Ah, J2 é o. É o rabugento do grupo. Entendi. Entendi. Então quer dizer que não muda tanto a J original, né? Original. Já que é rabugento, jeito é irritado com praticamente tudo que o N fazia. Então, né? Fazer o quê? Z é mais um tipo de cara que tenta acalmar a situação. Isso de repente, o J2 disse que conhece a Uzi e que já tá procurando por ela há um bom tempo. Ele vai tentar matar. Já pode. Tá. Alguém segura esse carro porque senão vai acontecer uma chacina. O J2 diz conhecer a família de Uzi, mas ele diz isso com um tom de raiva, como se a família de Uzi tivesse feito alguma coisa com ele. E isso é bem ruim, porque significa que agora ele vai descontar toda a raiva na Uzi. Meu. Porque, como eu disse, o J2 é um personagem que mata por qualquer coisa. É Nisso o então, você ouve um famoso. barulho de briga. É o famoso psicopata que não liga pra nada. É tecnicamente um Wolverine. O J2 tinha feito alguma coisa com a Uzi. Na última parte, paramos no momento que o N escuta um barulho no salão principal. O J2 tinha partido pra cima de Uzi. Nisso, a Alice e o Z entram em pânico, mas já era tarde demais. Segura Ela ele! já tinha arranhado o rosto de Uzi. Então a Alice pergunta se a Uzi estava bem, mas é claro que a Uzi não estava. Nisso, o J2 continua tentando machucar a Uzi, mas o Z tenta segurar ele e acalmar ele. Então o J2 fala: Eu vou ser o seu pior pesadelo, sua assassina. Você matou a minha irmã e vai morrer por isso. O J2 está Matou a Jota, então. assim com a Uzi porque a Uzi matou a J original. Eu mencionei isso no último capítulo, caso vocês não viram. E a J original é a irmã dele. Então, com todo respeito, eu não julgo o J2 por estar tentando matar a Uzi. Ele tem motivos plausíveis para isso. Nisso, então, a Uzi tenta se afastar do É, J2, mas mas de aqui. repente alguém agarra o braço dela. E esse alguém era o próprio N. O N então diz: Uzi, seu visor tá quebrado, mas vai ficar tudo bem. Eu vou chamar a Alice e ela vai te consertar. A luz do sol tá te incomodando? Não se preocupe, eu vou te carregar até o quarto. O N então pega a Uzi nos braços e começa a carregar ela. Hum. A Uzi então começa a pensar: Ele disse que me mataria se me visse de novo. Porque eu não tô morta. Agora o J2 que quer me matar. Agora o J2 o que eu tô fazendo? O que meu pai vai pensar de mim? Eu sou uma vergonha pra minha família. Então ele chegou no quarto mais próximo e colocou Uzi sentada. Hum. Uzi então diz: Por que você não me matou naquele dia que eu explodi a sua mansão? O Annie então responde que não era para se preocupar com isso, e ele começa a se desviar da pergunta dela. Uzi então diz de novo: Não ignore minha pergunta. Me deixou viva por diversão ou porque eu te lembro alguém? O Annie então começa a gaguejar, mas finalmente diz: Normalmente eu não compartilho isso com ninguém, mas eu tive uma amiga muito próxima que se parecia exatamente com você. Ela era linda e inteligente. Ela era a única amiga que eu tinha quando eu era criança. Hum. Ela era feliz e adorava biscoitos e rosas. Mas um dia eu tropecei e machuquei a minha cabeça, e isso causou a perda da minha memória. Pelo menos foi isso que os humanos me falaram. Bem, Por que sempre os humanos são um baita de idiotas e gostam de estragar com a vida de todo mundo, velho? Sério? Sério, por que em Murder Drone sempre os humanos são os grandes idiotas, velho? Sério, sempre. A merda sempre acontece por causa dos humanos, velho. Pelo amor de pode estar Deus. claro aqui que os humanos mentiram pro N. O N teve as memórias dele apagadas pelos humanos. Então eles tacaram essa desculpinha que eu nem sei como foi o N caiu nessa. Ele é muito inocente. Inocente. Eu acho que meio que. Bom, quando você perde a memória, eu acho que você se torna um pouco inocente. De que tu não se lembra de absolutamente nada. Mas voltando para a história, bem, a Uzi diz que entende o N e que ela também perdeu um amigo que usava um chapéu específico. Ela disse que ela mandava cartas um pro outro, mas um dia ele parou de responder ela.
Ela disse que provavelmente deve ter assustado ele de alguma forma. A memória dos dois foram apagadas. Tudo bem, deixa eu pensar uma coisa. Se a história prosseguir, vai ter um momento que eles vão acabar, vai entendendo que os amigos perdidos são eles, daí, desse, esse tipo de coisa. Cara, a história, já por enquanto, tá ficando boa. Certo? Sério. Bem, tá claro aqui que o N e a Uzi estão falando de si mesmo. Os dois eram É, amigos na infância, mas os dois teve as memórias apagadas de alguma forma. Nisso, o N então começa a encarar a Uzi, e de repente ele diz: Uzi Dorman, eu sei que vai ser bem rude, e eu posso estar passando dos hã? meus limites. Você pode me bater se quiser depois, mas eu tenho que fazer isso. Não, é o que eu tô pensando, não é? Então, de repente, o N se aproxima rapidamente de Uzi e assim criando uma cena que todo mundo queria ver desde o primeiro capítulo. O primeiro beijo dos dois. Minha. A história. A história é muito boa. O dono desse cara aqui conseguiu criar uma. Conseguiu meio que preservar. Cara, eu não sei como é que o cara fez esse roteiro. Esse roteiro tá muito bom. O roteiro pra fazer esse vídeo. Aí, mano, algo que eu tenho pra falar. Cinema. Simplesmente cinema. Nada mais pra falar. Pra falar. Fala. Bom, meio que. Bom, imagina se isso acontecesse na obra original. Não, provavelmente o povo ia à loucura. Loucura. Cara, tô me sentindo super confortável. Mas de repente a V entra na sala. Enquanto isso, o Z estava levando o J2 para um É, lugar onde se encontra um grupo chamado Drones de Diamante. Então drone de o Z promete diamante? poder falar com o J3. E sim, nessa história nós temos três Js. Temos a J1, que no caso é a original, que morreu lá no começo dos Aham. capítulos. Temos o J2, que é só uma versão masculina do J1. E o J3, que é a fundadora do grupo dos Drones de Diamante. Ela que manda em tudo nesse grupo. Pera, o nome Então, do grupo é Drones de Diamante? agora acontece o seguinte Nome diálogo. criativo. Voltando aqui para poder falar uma coisa que eu esqueci, é que esses três J's são tudo irmãos e irmãs. É, era só isso mesmo. Agora vamos pro diálogo. Ô Z, eu aprecio sua ajuda, mas não me segura desse jeito. As pessoas vão acabar tendo ideia errada sobre nós. Ah, mas eu só tava tentando te ajudar. Ah, É tecnicamente um. O Zé é tecnicamente um N nessa versão. A personalidade dele é igual ao N original. Original. Inocente. Inocente, com uma personalidade um pouco mais fofinha. Sabe como é que é, né? J3, desculpa pelo incômodo. Eu pedi pra te chamarem porque o J2 teve outro surto de raiva e a gente teve que acabar sedando ele. Nisso então, a J3 Mais um pede pra todo surto de mundo sair da raiva. sala para ela poder ter uma conversa a sós com o J2. Como você ousa entrar na minha casa e incomodar sem nenhum aviso prévio? Eu pensei que você tinha boas maneiras. Isso foi outro surto de raiva? Olha o que eu tenho pra falar pra vocês. É que eu tenho problemas de lidar com a raiva. Sim, sim. E às vezes eu tenho um pouquinho de ansiedade. Eu tomo remédios pra meio que eu não acabar enlouquecendo. No-
Tipo, tipo, mas só que eu faço depois. Você por acaso tomou seus remédios? Sem contar que você parou de... É literalmente eu, cara. Eu, lá na escola, que a prova que falava, quando você estiver estressado, sai da sala pra meio que ficar um pouquinho mais calmo, coisa e tal, coisa e tal. Pior que simplesmente, meio, aliás, meio que, existe, existe uma história que meio que tenho falando sobre como é que esses surtos de raiva começaram. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre essa história, escrevam aí nos comentários. Terapia, não foi? Eu não consigo nem mesmo olhar pra sua cara. Você me envergonha completamente. Tem sorte de eu ter te defendido daquela vez. Ou eu mesmo teria te matado. Eu tenho dó do Z. Ele tem que lidar com uma mais velha. Que quero dizer, J3. Eu sinto muito por interromper, mas descobrimos quem matou a J. Foi a Uzi Dorman. Era o nome dela que estava escrito na arma laser. E não me interrompe quando eu estiver falando. Uzi Dorman matou a J, você diz? E ela ainda tá viva? Isso é mentira. Ela não pode estar viva depois de ter matado a J. Nem... O interessante é que a fundadora do local, calma, mas meio que, só que meio que ela não sabe de praticamente nada do que aconteceu. Fudendo. Tudo fudendo, capitã. Acredite em mim. Tá! Caraca! Caraca, eles mandaram aquele meme lá do. Qual é o nome mesmo? Dos pinguins de Madagascar. Nem lascando. Tudo lascado. Eu sei que não é essa palavra, mas que eu não tô afim de falar palavrão no meio da gravação, tá Ele tá ligado? protegendo ela. Ele é um traidor. Devemos fazer algo rápido sobre isso. Senão, para com isso. Tudo que você tá falando é bobagem. Fora do meu escritório agora. Eu preciso ficar sozinho por um tempo. Agora O voltamos à clássico parte de Phineas e quando a Ferb. vez tinha entrado no quarto em que o N e a Uzi estavam se beijando. E aqui dá pra poder perceber que de alguma forma o N e a Uzi conseguiram se esconder no armário antes da V abrir a porta completamente. The Flash. Então a V pergunta pra Alice se ela viu o N. E a Alice responde que talvez o N esteja no escritório dele. Que bom que a gente trancaram no armário, por causa que se eles não fossem rápidos o suficiente, gente, eu acho que a V teria matado a Uzi de raiva. Então a V fecha Se a o... porta novamente e vai embora procurar o N. Agora, dentro Pra do quê? armário, temos o seguinte diálogo. Essa foi por pouco, né? Como você tá se sentindo? Uzi, se acalma. Tudo vai ficar... O quê? Bem? Eu posso ser punida por tudo isso. Eu posso morrer. Eu já tô lutando com minha família e agora isso? Escuta aqui. Eu aprecio o esforço pra você tentar me acalmar, me contando sobre a sua história, sua Hã? suposta amiguinha de infância. Mas isso não tá certo. Eu sou um grande trabalhador. Eu não sou nada comparado com você. Eu nem sei o que tá acontecendo. Não se preocupa com isso, Uzi. Nós podemos resolver... Você sabe. Resolver o quê? Não podemos quebrar as regras. Drones operários não se misturam com drones de desmontagem. Se alguém descobrir, acabou. Fora que eu seria a única a ser punida aqui, e não você. Eu vou esquecer tudo isso que aconteceu entre a gente. E eu sugiro que você faça o mesmo. Se você for inteligente o suficiente, vai entender o porquê eu quero isso. E ele que foi deixado na friend zone. E... Eu duvido muito que ele vai tentar me impedir agora. Você conseguiu, Uzi. Você sobreviveu. Agora é só sair daqui. Esse óleo tá começando a solidificar. Isso não é bom. Eu espero que eu consiga consertar isso sem ter que substituir o meu rosto inteiro. Eu vou pedir pro S.
Ele vai me pedir baterias com Hum. pagamento, mas quem liga? Meu Deus, Uzi! Aí tá você. Eu tava tão preocupada. Eu ouvi sobre o incidente que você teve com o J2. Ele é tão malvado. E como é que tá o seu visor? Sim, eu achei que você tinha ido. O quê? Embora? Eu não te disse tchau, disse? Eu sempre digo tchau pros meus amigos antes de ir. Então você tá com sorte, porque eu consigo consertar o seu visor em um momento. Eu não sou tão boa Ah, quanto a Alice em consertar as coisas, mas eu posso tentar. uma criança em robótica. Esse é seu quarto? É a primeira vez que eu vejo um quarto que tem 2 andares. E, meu Deus, isso é uma coisa. Véi, um quarto que tem 2 andares. Então, tecnicamente ela tem 2 quartos em um? Pra que precisa de tanto espaço? No seu quarto? Ah, você é muito engraçada, Uzi. Pai, uma cozinha. Além de ter um segundo andar, também tem uma cozinha dentro de um quarto. Vai prosseguir. Eu pedi isso pro meu irmão porque eu amo cozinhar comida humana. E eu não tenho permissão Comida pra poder humana. usar a cozinha da mansão, então eu decidi ter a minha própria. Ah, e eu não ia dizer agora, mas eu mandei o servo pra poder te emprestar uma cama enquanto eles preparam seu quarto aqui na mansão. Eu Pai, tô tão quê? feliz que você decidiu ficar com meu irmão. Espera, o quê? Sim, eu não vou ficar aqui. Eu. O quê? O meu irmão não te contou? Ele aceitou a sua família pra trabalhar pra nós. Como uma Pai, aceitou a sua família pra trabalhar. pequena condição. Você vai ter que morar sobre o mesmo teto que o dele. Isso não é divertido? Eu vou poder te visitar quando eu puder. Era eu que tava responsável. Nossa senhora! Agora, agora estou trabalhando. Agora a família dos dois estão trabalhando juntos e agora eles vão ter que viver sob o mesmo teto, velho. Tu, tu. Mano, mas só que agora eu tô pensando em uma coisa. Eu acho que o N deve estar bem abalado dentro daquele armário. Coitado. Por esse contrato. Seu pai concordou com tudo isso. Ele chegou até a assinar. O meu pai, ele fez o quê? Não, 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 não. Isso não tá acontecendo. Não. Use? O interessante é que é sério. De todo mundo que tá sabendo, a única que não tá sabendo é a Uzi. A Uzi. Bom, pelo que eu vi aqui, faltou o capítulo 16, 17 e o 18 para poder resumir. Mas eu vi aqui esse vídeo tá com 20 minutos de duração e, meu Deus, eu nunca fiz um vídeo tão grande assim. E eu odeio fazer vídeo grande. Então, Ah, deixa pra próxima. Então, eu acho que esse aqui é o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A edição não ficou. qual é? Eu gostaria de ter o resto. Então agora eu vou ficar na dúvida. Ficar na dúvida. Dessa que deve estar falando. Ah, mas é só você. Você procurar e ler. Eu não sei ler. Pelo amor de... A única. Pelo amor de Deus, é. Véi, agora eu vou ficar na dúvida. Ainda Mano, essa história é muito boa. Mas só que agora esse negócio vai ficar na minha cabeça. Cabeça, eu vou querer saber o resto. Eu espero que ele faça uma parte 2. Mentira, porque, mano, eu não vou aceitar. Tá meio que só se deixar de. Pior que que esse é o único canal que meio que fez um vídeo sobre a Saul. Meio que eu acho que se você pesquisar, meio que só esse vídeo aqui
que vai meio que resumir a história. Não a história inteira, mas né. Mas bom, vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Escreva aí nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem que eu faça. E bom, eu fico por aqui. Meu nome é Sonic Gamer e fui!